Olá, amigos. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco do Saúde é Tudo. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Adelman Soares Azevedo Filho, médico psiquiatra, especialista em hipnose clínica e programação neurolinguística. E também é diretor da clínica IGEA, Instituto de Psiquiatria, na cidade de Goiânia, Goiás. E hoje o nosso assunto é a síndrome do pânico. Então vamos agora, doutora Adelman, com o nosso terceiro bloco, e eu faço a seguinte pergunta para o senhor. O pânico é um fator genético, né? Ou tem mais relação com o ambiente em que a pessoa vive? Por exemplo, um adolescente que enfrenta muitas cobranças da família, ou que vive em uma família em que há muitas brigas em casa, não é? Então, é genético ou é relação no ambiente que ele vive? É uma doença que a gente considera multifatorial. Tem vários fatores que desencadeiam. Aí a gente entra no fator genético, a gente vai ver na árvore genealógica, na família, que podem existir outras pessoas que têm ou síndrome do pânico ou outras doenças relacionadas à ansiedade ou propriamente à depressão. Os fatores ambientais, que são os estresses ambientais, como os que você citou, um adolescente com muitos problemas em casa. Algumas substâncias, por exemplo, a maconha pode desencadear, o uso crônico dela pode desencadear transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. O álcool também pode. Às vezes, alguns medicamentos, quando a pessoa está usando, podem desencadear sintomas semelhantes. Então, tem vários fatores que podem gerar essa patologia. E principalmente a gente vai pensar nos fatores genéticos, mas os principais mesmo são os estressores ambientais. O estresse que a gente vai acumulando ao longo da nossa vida, que em determinados momentos vão estar mais intensos. Não dá para a gente comparar com o estresse, por exemplo, que a gente pensa assim, ó, por exemplo, na área da administração, do empreendedorismo, a gente pensa assim, ó, tem que ter um nível de tensão ali, de preocupação para estimular o nego a andar para frente. Isso é importante. Só que aquilo, como está exagerado demais, causa doença. É bom ter um impulso, mas quando está intensamente aumentada a intensidade da ansiedade, aí é patológico, é prejudicial. Então são esses os principais fatores. Certo. Doutor, sobre a ansiedade normal e a ansiedade patológica, que diferença existe entre a ansiedade normal e a que caracteriza a síndrome do pânico? Então, assim, a síndrome do pânico, como eu já falei, a pessoa não tem uma ansiedade, preocupação com as coisas do dia a dia. Ela só tem medo de passar mal. Essa é a síndrome do pânico. A ansiedade de estar preocupado demais e que é patológica, aí já entra no transtorno de ansiedade generalizada. E a diferença é o seguinte: todo mundo é normal ficar ansioso com determinadas coisas. É lógico, tem pessoas que são mais calmas, mas vamos supor uma pessoa que ela é na média ali. Ela fica ansiosa quando, vamos supor, o aluno quando vai ter uma prova, quando vai ter um compromisso, uma entrevista de emprego, quando está esperando para uma consulta médica, ou esperando para pagar uma conta no banco. Tudo isso gera uma certa ansiedade. E essa ansiedade, ela é normal. Quando a gente percebe que aquilo está sendo patológico, prejudicial, quando começa a prejudicar nossa qualidade de vida de uma forma significativa. Dá um exemplo. Hoje eu atendi um paciente de manhã e aí ele falou assim: doutor, eu não dou conta de ir na consulta que eu tenho que esperar. E eu só cheguei aqui porque não tive que esperar. Daí eu dei conta de entrar. E mesmo assim, doutor, eu cheguei um pouco antes, uma meia hora antes do horário. Minha esposa teve que ficar aqui para esperar. E eu saí com meu filho para tomar um café. O menino dele tem 6 anos. Na lanchonete tomar um café antes porque eu não aguentei esperar nem o horário da consulta.
Só que, doutor, eu tô preocupado demais porque eu tô com um problema aqui do dente, eu não tô conseguindo esperar o dentista. Então eu já desmarquei umas 3 ou 4 vezes, eu ficar esperando e tive que ir embora. Ou seja, isso já é prejudicial, está prejudicando a qualidade de vida desse indivíduo. Pô, o cara não consegue tratar os dentes porque não dá conta de esperar meia hora, 40 minutos, 1 hora que seja. Eu tenho compromisso amanhã. Outro paciente. Eu tenho uma consulta médica amanhã. Tá, eu posso ficar com uma certa apreensão, uma certa expectativa. Pode demorar a fazer que, beleza, eu não tenho costume ir no psiquiatra, a primeira vez que eu vou no psiquiatra, não sei o que eu vou falar, e eu fico pensando naquilo ali na hora de dormir, isso pode me atrapalhar, eu demoro um pouco a dormir mais que o normal. Tranquilo. Todo mundo pode acontecer com todo mundo. Mas você passa a noite inteira sem dormir, aí já é normal, já é prejudicial. Eu tenho uma coisa bacana para fazer, vamos supor, uma viagem para fazer. E aí eu já fico tão eufórico que eu também não durmo de jeito nenhum, uma ansiedade assim, até positiva, mas entre aspas, começa a ser negativa. Será que eu vou esquecer de levar alguma coisa? Será que eu vou esquecer de colocar alguma coisa dentro da mala, levar um documento, levar alguma coisa? Então, o que diferencia do normal para o patológico é a intensidade e o grau de prejuízo que acarreta na qualidade de vida do indivíduo. E no dia a dia, doutor, quando as pessoas dizem que estão ansiosas, a que exatamente estão se referindo? A gente tem que perguntar especificamente em cada caso. Porque, por exemplo, eu estou ansioso e não sei por quê. Eu só estou sentindo uma agonia, como se eu tivesse com a conta para pagar que eu não sei qual é. Ou como se eu estivesse devendo alguém sem saber. Isso é um tipo de ansiedade. Certo. Agora, a pessoa também pode estar ansiosa e ter um fator específico. Eu estou ansioso, estou preocupado porque tem um parente que está doente, eu estou preocupado em relação a esse fato. Eu estou ansioso porque eu tenho um compromisso, esse compromisso, eu não sei se eu vou dar conta de honrar. Eu tenho uma dívida. Então, depende de pessoa para pessoa o que é que ela vai estar enfrentando naquele momento. Muitas vezes, a pessoa só vai estar mais ansiosa sem saber dizer o porquê. Não tem um motivo específico. Eu estou mais preocupada. Aquele frio na barriga, aquele aperto aqui no peito, sensação ruim, assim, como se eu tivesse em débito com alguma coisa. Como se eu tivesse, sei lá, falado alguma coisa para alguém e estou sentindo culpado, mas não sei nem o que é. Então, muitas vezes, a ansiedade vem dessa forma, sem que tenha um motivo específico. Certo. Bom, nós já falamos aqui, né, do tratamento que implica na parte medicamentosa e outra comportamental, né? Que quando o grau está menor, então às vezes só com o comportamental, só com a psicologia e tal, né, surte o efeito. E quando está mais grave, aí entra com medicamento. Qual é a orientação que o senhor deve dar aos pacientes, doutor, quanto a isso? Olha, sem receio, sem tabu, não significa que se você vai procurar o psiquiatra, naturalmente ele já vai te passar um remédio, não. O que acontece muitas vezes é que quando a pessoa já chega aqui no nosso consultório da psiquiatria, ele já passou um monte de gente e ele já vem com sintomas muito intensos. Quando os sintomas eles não estão tão intensos e a pessoa vem tirar uma dúvida, muitas vezes a gente nem precisa indicar a medicação. Ou seja, não precisa de ficar com medo de ir nem no psicólogo, nem no psiquiatra. Tem psiquiatra que também é psicoterapeuta, não necessariamente vai ter que fazer a terapia com o psicólogo especificamente. Tem outras terapias além da parte da psiquiatria e da parte da psicologia, como, por exemplo, a terapia envolvendo arte, terapia envolvendo atividade física, terapia envolvendo o nutricionista, que hoje é extremamente importante a gente associar uma alimentação
com suplementos que sejam saudáveis para o intestino, porque está estudando muito a inflamação do organismo, principalmente do intestino, como um dos responsáveis pelas doenças psiquiátricas, dentre elas os transtornos de ansiedade, a síndrome do pânico. Então, gente, percebeu que tem alguma coisa alterada, procura uma ajuda para uma orientação. E não necessariamente significa que você já vai chegar lá e já vai ser medicado, já vai ser... Não, vai lá para bater um papo, sabe? Isso é o mais importante. Uma coisa, Naim, que é legal esclarecer também, que até o César tocou nesse assunto, é a crise do pânico, o ataque de pânico, ele mata. Ele não mata, tá? Só que assim, a sensação ela é tão real como se a pessoa estivesse, por exemplo, infartando. É lógico que cada pessoa pode ter uma sensação diferente. Um tá com a sensação do infarto no coração, outro de um derrame, né, um AVC no cérebro. Mas a sensação física ela é muito real, e não é porque você acha que, não, isso é besteira, um ataque de pânico que não vai matar, entre aspas. Eu não vou no médico, não vou no pronto-socorro, não. Vai no pronto-socorro, sim, para fazer os exames, para a gente excluir outras doenças que realmente podem matar ali na hora. Fez esse diagnóstico que excluiu essas outras patologias, o infarto, do derrame, etc. Aí a gente começa a pensar, assim, numa síndrome do pânico. É lógico que a pessoa que já tem a síndrome do pânico, que já teve diversos ataques do pânico, essa, a gente não vai falar assim, ó, se me ligar um paciente meu que eu já conheço, eu vou falar assim, não é você não está tendo um derrame, nem um AVC, nem um infarto. Vai lá, toma aquele remedinho que eu te passei, põe debaixo da língua. Que a gente usa também os benzodiazepínicos, como clonazepam, que o nome comercial é Rivotril, por exemplo, tem um sublingual. Coloca debaixo da língua. Daqui 10 minutos você me liga. A pessoa me liga depois de 10 minutos, ó, melhorei. Mas isso é porque eu já conheço o paciente, já sei do histórico dele. Porque se eu não conhecer, eu vou falar, vai lá no pronto-socorro. Agora, eu sabendo que é crise de pânico, a pessoa não vai morrer. Tá? A não ser que ela tenha um problema muito grave no coração e dê um azar de ter naquele momento, ter uma coincidência de ter morrido por isso. Mas o ataque de pânico, ele não mata. Certo. Bom, doutor Adelman, eu gostaria de fazer mais perguntas para o senhor, mas infelizmente o nosso tempo está esgotando. Mas eu quero aqui, desde já, fazer um outro convite para o senhor. Para a semana que vem, como nós estamos no mês de setembro, que é o mês amarelo, onde o tema é suicídio, então eu gostaria de convidá-lo para fazer conosco um programa na próxima semana falando sobre o suicídio. Gostaria de ter uma resposta positiva, né? Naim, vai ser um grande prazer, sabe, todo setembro amarelo, assim, eu faço várias campanhas aqui, sabe, às vezes junto com universidades, junto com as redes de televisão. Estou bolando aqui algumas estratégias para comentar e conversar sobre o assunto aqui da TV Record, aqui em Goiânia, na TV Capital, aqui em Goiânia também, lá na Unifesp, onde meu irmão e meu pai são professores, na Universidade Federal de São Paulo, também tem um debate muito bacana, principalmente nesse mês, um grupo que se chama Conversas de Vida. Então é muito importante a gente falar sobre esse tema, desmistificar o assunto, porque a gente consegue salvar muitas vidas. E já de antemão aqui, rapidinho, já que eu estou tomando tempo, depois se vocês quiserem, vocês cortam esse pedaço que eu falei demais. Dando um sinal aqui para mim, ó. Acabou o tempo. Beleza. Depois então a gente conversa sobre isso. Mas então na próxima semana já quero aqui convidar os nossos telespectadores para que não percam, que assistam o Saúde é Tudo da semana que vem, onde nós estaremos novamente com o doutor Adelman e falando sobre o suicídio. E eu quero aqui agradecer ao senhor, foram informações bastante esclarecedoras hoje, né, sobre a síndrome do pânico,
e também pelo tempo que o senhor dispôs a estar aqui conosco. Então, muito obrigado, viu, Adelman? Uma grande honra, Naim, Cedro e todos aí, muito obrigado. Bom, e os meus amigos telespectadores, chegamos ao final de mais um programa. Mas quero agradecê-los pela audiência, que a cada programa vem aumentando. Então, muito obrigado pela audiência. E espero vocês no nosso próximo programa.